Obrigado, pastor Moisés. Queridos, eu saúdo todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no tema, por favor. Efésios capítulo de número 6. No versículo 10. A partir do versículo 10. Mas vamos ler o 10, só o 10. Todos acharam? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Toma assento em nome de Jesus. Estou alegre nessa noite por esse convite. Alegre de ver o nosso irmão Fernando com a esposa. Nosso irmão William com a esposa. Nossa irmã Yara com o esposo. E a vocês todos. É uma alegria grande ter vocês conosco e a gente... Porque eu gosto muito da igreja. E a gente sempre fica feliz com a presença dos irmãos. Mas, irmãos, esse tema que Deus orientou o pastor Moisés para esse mês de oração, como diz os pregadores, é um tema bem sugestivo. E nós tivemos aqui pregadores aqui que foram extremamente usados por Deus. E com certeza eu não serei melhor do que eles, mas pela bondade do Senhor falaremos alguma coisa referente a esse tema, de forma que possamos compreender o que é necessário fazer para estar firme. Como já foi falado aqui pelo pastor Moisés, pelo evangelista Dalmir, pelo Júlio, pelos outros pregadores, sempre tocando no assunto, e não sairemos dele, mas talvez pelo fato de ser sempre a palavra de Deus, ela tem que ser sempre constantemente falada para que seja fixada em nossa mente. Por exemplo, quando você lê algum texto várias vezes, geralmente você fixa ele com clareza e fica mais fácil. Aí o tema, como disse o pastor Moisés, como colocou o pastor Moisés, é revestidos, dá a ideia de se revestir, né, de reforçar, para permanecer firme. Aí o verso 10 do capítulo 6 diz assim: no demais, irmãos. Quando ele diz no demais, isso quer dizer que nos capítulos ou versos anteriores, ele vinha trazendo instruções para o povo, para os efésios, para outros que ele escreveu as cartas. Então ele diz, no demais, irmãos meus. No demais, ele vinha trazendo instruções sobre filhos, sobre a união conjugal, sobre a vida social, sobre a sociedade, sobre os irmãos na igreja, como se portar, como viver. Então ele estava trazendo instruções. Aí ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu poder. Quem aqui já foi no hospital buscar um parente que ficou algum tempo internado? Júlio. 3, 4, 5 e muito mais. Quem já ficou com um filho internado aqui? Aqui, Kelby. E às vezes fica internado por algum tempo e lá, aquele alimento lá serve para alguma coisa? No hospital? O camarada fica robusto, fica forte? Não fica, aquela comida é ruim demais. Graças a Deus eu ainda não tive essa experiência não, mas todo mundo fala, né? Que é ruim. Então, quando você fica por muito tempo no hospital, você não se alimenta, aquela comida, o meu sobrinho, aquele Ricardo, que a gente orava por ele aqui, ficou no hospital, ele pedia, pelo amor de Deus, para a gente levar escondido comida para ele. Um feijão carregado, um pirão.
Ele pedia, pelo amor de Deus. Eu falei, rapaz, você quer me arrumar problema, rapaz? Se ela me pega aí com esse mungunzá aí, eu estou perdido. Aí Paulo, ele vinha orientando o povo. Aí quando ele chega no verso 10, repetindo, ele, no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, ele estava instruindo o povo a continuar buscando o Senhor, se apresentando a Deus, se revestindo dia após dia, porque os dias seriam maus. Aí escute, aí o que o médico fala para você quando você leva ele para casa? Dá uma boa comida para ele. Reforça essa comida. Aí você pergunta, pode dar um pirão? Aí o médico, pouquinho. E um mocotó? Não, aí tu quer matar. Tem que ser com equilíbrio. Aí imagina o médico dizendo assim, ele está fraco, precisa comer, se alimentar. Vocês precisam se alimentar, revestir-se do poder de Deus. Aleluia. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus. O hino que os irmãos cantaram, que os varões cantaram, e diz assim, irmãos, se ficarmos em união com Cristo, me ajuda aí, naquela cidade nós iremos morar, mas é se ficarmos revestidos em Cristo. Observe o que ele diz, se ficarmos em união com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar, ou seja, se não estivermos em união com Cristo, se não estivermos revestidos para suportar este mundo tão terrível, não conseguiremos chegar lá. Então precisamos nos alimentar, no âmbito espiritual. Escuta, quando você usa o alimento físico, você tipifica o alimento espiritual. Quando você come, quem já fez jejum aqui de 24 horas? Bastante gente, meu Deus. E como é que ficou teu corpo? A tua cabeça? Os teus olhos? Você não tinha, se você subisse esse degrau aqui, você sentava aqui já. Se eu fizer isso, eu nem venho mais para a igreja, vocês vão para o meu enterro. Então precisa fazer o quê? Se alimentar de uma comida forte. E quando nós estamos na igreja, no Senhor, aceitamos a Cristo como Salvador, oração, jejum e leitura da palavra é que nos torna firme. Do contrário, não há firmeza. Aleluia. Há crentes cambaleando, desistindo, olhando para trás, porque não se firma, não procura se firmar, não vem para a igreja, não quer saber, não dá satisfação, aí vai enfraquecendo dia após dia. Precisamos nos alimentar para estarmos firmes. Do contrário, não tem firmeza. O versículo de número 11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tem gente hoje, irmãos, que se reveste da armadura de homens. Aí ele vai ver vídeo, vai ver pregações, vai ver como é que é coach. Me ajuda aí, Wellington. É coach que dá o nome? Esses pregadores coach? É isso? O nome é esse? Esses pregadores coach, esses vídeos malucos, de doido, que ele fica interpretando a palavra de Deus totalmente da forma que ele quer. Aí ele fica se revestindo da armadura de homens. Quando ele quer saber alguma coisa, eu quero ver um vídeo, o que o homem falou, o que fulano falou, porque julga ele grandão, inteligente, sábio, mas muitas das vezes ele não está revestido do poder de Deus e começa a ensinar à igreja ou ao crente coisas que não o reveste de poder, mas de fraqueza, e quando vem a luta, ele desiste. Aí diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu queria me deter um pouquinho aqui nas ciladas do diabo.
Se eu ficar só aqui, eu fico satisfeito. Porque eu já sei que foi pregado o texto todo várias vezes, mas eu gostaria de me deter um pouquinho aqui, nas astutas ciladas do diabo. Ele diz assim, ó. As astutas ciladas do diabo, irmãos, envolve o desenvolvimento. Preste atenção, por favor. As astutas ciladas do diabo envolvem o desenvolvimento de inteligência prática. As astutas ciladas do diabo envolve o desenvolvimento, desenvolver, fazer aparecer de inteligência prática. Inteligência emocional, observação aguçada e pensamento estratégico para navegar por situações complexas e alcançar objetivo. O que seria a astuta cilada de Satanás? Vocês já viram como funciona a astúcia de um pedófilo? Alguém já teve a curiosidade de entender como funciona a astúcia de um pedófilo? O que ele faz para conquistar uma criança? Ele ganha a confiança dela. Estamos falando de astúcia. Ele ganha a confiança dela à distância. Depois ele se aproxima. E aí ele começa a lançar as suas palavras, dar presente, e ele procura descobrir o que a criança gosta. O que ela gosta? O que você gosta? Você gosta de brincar de quê? Você gostaria de ganhar o quê que você não tem? Você tem isso? Não, não tem, eu te dou. Você já foi? Não fui, mas eu te levo. É sabedoria, astúcia é sabedoria para conquistar o seu objetivo. É o que Satanás faz. Aí Satanás observa alguns de nós, entre nós, ou no geral, isso eu não estou falando aqui para a igreja aqui de Nova Cidade, mas no geral, ele observa para mim. Vamos lá, vamos me usar, que é para não interpretar mal. Aí ele olha para mim e diz assim, ele gosta de mulher fora do casamento. Aí ele vai armar essa cilada para cima de mim. É a astúcia dele. E detalhe, ele não me prepara uma mulher requenguela e feia caindo os pedaços. Não, ele não prepara uma mulher feia caindo os pedaços, maltrapilho e fedendo. Não, ele prepara uma mulher bonita, porque ele sabe que é onde ele vai me derrubar. Astúcia de Satanás. E se não estivermos revestidos do poder de Deus, da bondade de Deus, na oração, no jejum, na leitura da palavra, eu vou cair. Você vai cair. Inteligência para conquistar o seu objetivo. Astúcia de Satanás. Aí o que acontece? Aquele homem que é fraco, ou aquela mulher que é fraca no mesmo sentido, vai cair se não estiver no Senhor. Os jovens que namoram, se não estiver revestido no poder de Deus, na oração, no jejum, na leitura da palavra, na hora da tentação, vai cair. É por isso que o que nos torna firmes, irmãos, é a leitura da palavra, é oração, é jejum, é igreja. Outro dia liguei para alguém e ele falou assim, irmão Antônio, eu estou bem, só não estou indo à igreja. Então está muito bem. Eu estou bem, não estou indo à igreja, não estou indo à igreja nenhuma, mas eu estou bem com Deus. Não pode! Ele está caindo na astuta cilada do diabo. E não percebe. Porque a astúcia do diabo é inteligente. Aí não, você pode assistir o culto de casa, você pode assistir uma mensagem, você pode ler um texto da palavra de Deus. Mas quem está em casa que não quer vir mais à igreja, não lê. Não lê Bíblia. Não analisa.
astutas ciladas do diabo. Quase todo dia ele usa alguém para mim. Quem é comerciante, então, meu irmão, é terrível. Quem está no Uber é terrível. Quem está na rua é terrível. Quem tem facilidade, irmãos, quem trabalha no comércio, quem tem comércio, se não tiver no Senhor, cai. Aí chega alguém lá na loja, para mim, como já chegou o pastor Moisés e para mim várias vezes, oferecendo coisas que custam R$ 1.100 por 300, Márcio. É ou não é, missionária Ana? É assim mesmo. Ontem eu estava na loja e chegou alguém e perguntou pelo fio. Sempre na loja acontece, o fio é muito caro, o fio está caro demais. E tinha um rapaz lá tomando café, e aí ele falou, não, mas é que se alguém me oferecer alguma coisa que eu dependo daquilo para trabalhar por um preço mais acessível, eu falei, por favor, não termina não. Não, termina não. Estava ele e outro cliente. Ele tomando café e o outro cliente. Aí eu falei assim, agora imagina, esse aqui me rouba dinheiro do meu suor, e te vende, você acha que é normal, natural? Não termina não. Toma o seu café, pode ir. Termina não. Aí o que acontece? Irmãos, escuta, nós que somos comerciantes, temos a facilidade terrível de receber mercadoria fraudulenta. E se você não estiver no Senhor, estruturado, com base, firmado no Senhor, você cai. É a astuta cilada do diabo. E detalhe, vem bonito. Chegou outro dia lá na loja, um com 20 argamassa. 20. Falou, senhor Antônio, eu estava precisando botar essa argamassa na minha casa lá, aí ele traz da firma, né? Aí o que acontece? Eu comprei lá na empresa e a minha esposa ligou dizendo que já tinha comprado. O senhor não quer ficar para o senhor, não? Eu falei assim, quero, meu filho, claro que eu quero, com certeza. Aí ele, poxa, muito obrigado. Eu falei assim, desce a argamassa e junto com a nota. Ah, mas eu não tenho nota, porque para empregado não dá nota. Como não dá nota? Não existe, irmãos. Empresa não existe vender para o funcionário sem tirar a nota, só se for fraudulenta a empresa também. A astuta do diabo. Escute, você que é funcionário, você que tem um negócio próprio, cuidado, pois Satanás vai usar da sua astúcia para enganar você, derrubar você. Se você não tiver cuidado, você vai cair. Aí ele diz assim, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. As ciladas envolvem o desenvolvimento de inteligência prática e inteligência emocional. Aí Satanás usa a emoção, usa a emoção. Quando você está abatido, está cansado, está desanimado, ele chega de qualquer forma, alguém vem do seu lado, instruído por ele, para te dar uma palavra e dizer, olha, sai de lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo, que vai dar certo. Não vai dar. Se não estiver estruturado no Senhor, se não tiver direção de Deus, nós não conseguimos chegar no lugar que Deus tem preparado. Não tem história, não tem meio termo. Inteligência emocional, observação aguçada, o diabo ele observa onde é a nossa fraqueza. Ele observa aquilo que mais precisamos e ele sempre oferece, e é com facilidade. Aí diz assim, e pensamentos estratégicos para navegar por situações complexas e alcançar objetivo. Eu sei que vocês aqui, nós todos aqui, temos a experiência de ouvir alguém dizer assim, caí na cilada do diabo. Aí o diabo, muitas das vezes, ele coloca empecilhos. Quando você está vindo para a igreja, acontece alguma coisa que você podia pular por cima, você não pula. Quando vem para o culto de doutrina, podia pular, não pula. Podia passar por cima, não pula, não consegue pular. Sabe por que não consegue pular? É porque não está estruturado.
não tem bagagem. E a falta de vir à igreja, de ouvir a palavra, vir à igreja, vir à igreja, como já falei, vir à igreja, ouvir a mensagem, ouvir o ensinamento, é o que nos torna firme. No contrário, não há firmeza. Não, eu não posso me firmar, eu não posso desenvolver uma boa palavra, uma boa leitura, se eu não leio, se eu não estudo, se eu não pratico, eu não posso desenvolver. Então, Satanás, ele prepara a sua astúcia para nos tirar da casa do Senhor. Aí alguém prega uma mensagem, aí ele diz assim, a mensagem foi dura. É claro que foi dura. Com certeza foi dura, não tenha dúvida. Mas sabe por que foi dura? É porque não está firmado na palavra. Porque se a palavra é dura, mas é bíblica, então é firmeza, é segurança. Eu não posso usar aqui das minhas próprias palavras para humilhar a igreja, para pisar a igreja. Mas se é a palavra de Deus, pode dizer assim, olha, foi dura a mensagem, mas foi palavra de Deus. Então, quando ele observa isso, ele está firmado. Quando ele leva para o lado, não, eu fiquei tão triste. Aguarde, Jesus está voltando. A astúcia não é apenas inteligência racional, mas sim capacidade de entender o ambiente e as pessoas ao redor, de forma sagaz. A sagacidade, irmãos, quer ver uma coisa? Alguém já armou arapuca aqui? Arapuca? Todos vocês já armaram, só foram crianças, armaram. Não, irmão William. Armou arapuca, armou um laço, no alçapão. Todo mundo já armou. Você deixou rastro? Você deixou rastro? Não, você não deixou rastro, não. Ei, escuta. Você fez de tudo para cobrir com folha. Já viram armar aquelas negócios de ferro que tem no mato para pegar urso, Aí o que acontece? Ele vai lá e cobre de folha. Sagacidade. O diabo usa de sagacidade para enganar você, para iludir você, para botar coisas fáceis na sua mão. E se não estiver baseado na palavra de Deus, cai. Sagacidade ele vai usar para destruir a igreja de Deus. E detalhe, ele não está preocupado em derrubar quem já está caído. Não. Ele não está preocupado em derrubar quem já está caído. Ele já derrubou. Agora ele deixa em paz, aí parte para outro. Usar de sagacidade para derrubar outro. Sagacidade, agindo com engenheiro, estratégico. Aí ele aplica. Aí como funciona o revestimento para suportar isso? Revestir é cobrir-se, envolver, recobrir. Revestido é algo que foi coberto, recoberto ou adornado com uma camada extra, seja para proteção ou estética. Aí quando nós nos revestimos, nos recobrimos com a oração, com a palavra de Deus, com a leitura da palavra, com o fato de vir à igreja, estar na igreja, irmãos, eu duvido. Se você ir à igreja, ouvir a igreja, tem sempre uma palavra. Tem sempre uma palavra que edifica. Eu sei que às vezes a gente vai a algumas igrejas que a gente fica assim meio tonto, com tanta falta de palavra. Mas se você estiver acompanhando a leitura que foi feito, daquela leitura você tira algo para o teu revestimento. Assim funciona dessa forma. Aí o que acontece? Existem coisas, irmãos, que é revestido para a beleza. Por exemplo, pastor Moisés, me ajude. Aquela coluna lá é da mesma grossura dessa? Essa coluna aqui é mais grossa do que aquela. Ela está revestida de beleza, mas... Sim. Estreitinha. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa coluna. Aí, viu? Aí. Escuta isso, gente. Revestido de beleza, ó. Mas escuta, se essa coluna fosse só de ferro, só ferro, não tinha concreto, não tinha nada.
com o peso ela cairia. Mas quando revestiu de concreto, ela ficou firme. Aí ele quis uma coluna mais bonita. Muitos aqui pensam que isso aqui é a grossura do concreto. Escuta. É gesso. Para ficar bonito. Ei! Revestido de beleza não leva para o céu. Mas revestido de poder, da glória de Deus, da graça de Deus, da oração e do jejum, leva o crente para a glória eterna. É bonita, mas se ele tirasse a coluna que está lá dentro, isso aqui caía. E só quem poderia segurar isso aqui... Ah, tu está rindo, está dizendo que é minha cabeça. Ai, meu Deus. Filhos, aqui dentro dessa palavra tem tudo que você precisa para estar firme. Se cair, é porque não buscou os ingredientes necessários para ficar firme. E aqui a ideia do evangelho não é recobrir de beleza, mas de palavra que toca o coração, que mexe com a alma, que chama a atenção para a nossa correção. Palavras bonitas, coisas bonitas, apresentar-se bonito, eu sou tal, eu fiz isso, eu estudei em tal lugar, eu fiz... Não salva ninguém, mas revestido da palavra de Deus, do poder de Deus, quando essa igreja subir, todos vocês irão morar na glória para sempre. Porque estão revestidos de poder de Deus. Sem esse revestimento, não conseguimos chegar lá. Armadura de Deus, escute, armadura de Deus, proteções e virtudes espirituais que os cristãos usam para se fortalecer contra o mal. Escuta, a armadura de Deus são proteções e virtudes espirituais que os cristãos usam para se fortalecer contra o mal, ou seja, contra as astutas ciladas do diabo. Consistindo em cinturão da verdade, couraça da justiça, sandália do evangelho da paz, escudo, fé, capacete da salvação, espada do Espírito, uma vida de integridade e retidão, prontidão, confiança, segurança e uso da palavra para vencer as batalhas espirituais. Irmãos, por que perdemos a batalha? Por que às vezes nós vamos de encontro a alguém que é mais forte do que nós? Se é mais forte do que nós, Márcio, nós vamos perder. Nós vamos perder, irmãos. Escuta, nós dormimos, nós nos cansamos, nós nos afadigamos, nós temos um momento que a gente chega em casa e desmaia na cama, nem ora. Enquanto o adversário da nossa alma, o astuto maligno, ele não dorme, não descansa, preparando o laço para pegar você. Aí, enquanto você está firme no Senhor, às vezes os nossos filhos estão descobertos. Nós o cobrimos de oração, pedimos ao Senhor, mas ainda assim, eles precisam passar por alguns danos para reconhecer Deus. E você precisa deixar. Versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, aonde o crente está, aonde ele estiver,
ele precisa estar firmado no Senhor, vigiando no Senhor, porque aonde ele estiver, lá também está o maligno querendo tentar você. Principalmente quando você está distante dos lugares que as pessoas te conhecem. Aí vem ele e diz, aqui ninguém te conhece. Aqui ninguém te conhece, tu é estranho nessa terra. Se você não falar, ninguém vai saber. Ei, os olhos de Deus tudo vê. O 13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Ou seja, Paulo estava dizendo, como ele disse no verso 10, ele falou para que os irmãos se fortalecessem. Agora no verso 13, ele diz o seguinte, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, Paulo estava preparando o povo e dizendo para eles, olha, não se deixem enganar pelos coaches. Não se deixem enganar pelos crentes falsos. Não se deixe enganar por aqueles que pregam o evangelho de facilidade. Não se deixe enganar por aqueles que tudo é moleza. Não se deixe enganar por aqueles que dizem que o teu corpo é templo do Espírito Santo e não vem mal sobre a sua vida. Ei, Paulo estava dizendo assim, que dias maus virão, mas se tivermos firme no Senhor, passaremos por cima e levantamos a bandeira e dizemos, eu venci porque o Senhor me ajudou. Ele estava alertando o povo dos dias maus. E havendo feito tudo isso, ficar firme. Resista, não desista, não fracasse, não olhe para trás. Ainda que possa, por um momento, você querer deslizar ou deslizar, volta, fica firme. Porque quem pode perdoar é o Senhor. Mas aqui com essa palavra não estamos lhe dando o direito, e nem eu tenho o direito de pecar contra Deus. Porque o pecado, irmãos, é mais danoso para mim do que para Deus. Quem está perdendo sou eu, ele é santo, ele nunca se mancha, ele nunca se suja, ele é sempre puro, ele é sempre santo, ele é sempre perfeito, ele é sempre maravilhoso, mas eu me sujo, e quando eu peco contra Deus, a gente se afasta de Deus. Fica firme. O 14 diz assim, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ó, crente fala a verdade. Por que crente fala a verdade? Primeiro, ele é nova criatura, ele foi comprado, ele foi lavado com o sangue de Cristo, então ele é nova criatura, da sua boca é sim, sim, e não, não. Quando for sim, é sim, quando for não, é não, e ponto final. Então diz assim, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Cingido é estar rodeado, cingido é estar rodeado, apertado ou preso com algo, como um cinto, mas também carrega um sentido de estar preparado, contido, restrito ou pronto para agir. Aí quando eu leio esse texto, eu fico analisando aqui, quem já carregou, quem já descarregou caminhão de cimento? Pastor, Deus é bom, né? Deus é bom, né? E está vivo, né? Não tem problema, está vivo, não tem problema de coluna. Eu nunca carreguei descarreguei um caminhão de cimento e tem problema de coluna. Francisco, cadê o Francisco, delegado? Também. Trabalhava lá, né? Aí carregando. Aí o que acontece? Quando precisamos pegar peso, a maioria dessa turma, o pessoal vai na loja lá descarregar cimento, argamassa, aí eles colocam uma cinta grandona aqui, ó. Uma cinta grandona, não é? Agora tem isso, antigamente não tinha, né? Coitado do pastor. Ainda bem que Deus tirou ele de lá. Ele já tirou da carga de cimento, né? Está lá ainda, mas não está mais carregando cimento. Agora ele manda. É para descontrair. Escuta, gente, aí você prepara aquele cinto, aperta ele bem apertado, porque quando você não aperta, gente, quando meu filho não está na loja, eu não entendo, gente, quando meu filho não está na loja lá, sempre chega a gente para comprar cimento. Ai, que ódio. Ai, que ódio.
Aí, quando ele entra na loja lá, Flávio fala assim, Jesus, não deixa ele comprar cimento, não. Aí, o que acontece? Aí, quando vai pegar aquele saco de cimento, eu nunca vi um troço tão pesado, gente, ele puxa para baixo. Aí, quando ele puxa, você estufa a barriga. Para botar força. Não tem firmeza, aí dá hérnia de umbigo, de coluna, dá de tudo. Fernando ficou com hérnia aí de coluna, aí Deus vai te dar vitória. Mas no âmbito material, que o pastor não gosta de falar isso, mas é normal, na vida, né, nessa vida secular, né, a gente usa essas coisas para tipificar as coisas do céu. Então, quando você está com o cinto da justiça, da verdade, você suporta os pesos da vida, as dificuldades da vida, como quando você vai pegar o peso que você coloca o cinto aqui, aquela cinta, você pega ele com firmeza. Você pega com firmeza, a perna fica mais firme. Você tem mais coragem, por isso que ele diz assim, ó, e estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade é que dá coragem, dá força, vestida a couraça da justiça, fazer justiça, irmãos, temos que fazer, e está rodeado, ou envolvido, apertado ou preso com algo, como um cinto, mas também carrega um sentido de estar preparado, contido, restrito ou pronto para agir. Quando você coloca o cinto, você está preparado para agir, para carregar o cimento, descarregar o cimento, carregar o tijolo, descarregar o tijolo. Quando você está preparado com o cinto da verdade, o cinto da justiça, você não tem do que se envergonhar. Isso é carta aberta. Cingido com a verdade, com a justiça. Cingido com a justiça. Escuta. Quantos crentes, a gente não quer falar, mas tem que falar. Devido à astúcia de Satanás, quantos crentes já se deixaram se envolver pela astúcia dele e hoje tem gato na água, alegando que a água do rio não cumpre com o seu dever. Quantos crentes tem gato na luz, alegando que está caro, e detalhe, ele sabe que outro tem, e está indo para a igreja pregar e não acontece nada, não cai uma pedra na cabeça dele, a astúcia de Satanás. Como não acontece com ninguém, ele acha que com ele não vai acontecer. Aí essa astúcia o convence de fazer as coisas erradas. Ei, crente, no final de tudo isso, veremos a diferença entre o justo e o injusto. No final de tudo isso. E por não estar cingido com a verdade, com a justiça, por não estar cingido com a palavra de Deus, é que a gente se deixa levar com isso. E cai. E fracassa. O 15 diz assim: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Queridos, escuta aqui. Quando se fala de um evangelho de paz, aí todos nós viajamos. Achamos que vivemos em um mundo, por sermos crentes, temos paz em tudo. O mundo está caindo e você acha que não era para cair porque você está em Cristo e tem que ter paz. Escuta, não é assim que funciona. O mundo está caindo, está desmoronando. Você está desempregado, está doente, não consegue um exame, não consegue uma consulta, não consegue uma cirurgia, não consegue nada. Está tudo atrasado, tudo indo para o beleléu, o nome já sujo. Mas você tem paz na salvação em Cristo Jesus. Aí você diz assim, mas quando passar tudo isso, eu vou morar na glória. Isso me traz paz. É saber que um dia eu vou morar no céu. E esse evangelho, irmãos, quer ver uma coisa? No outro sentido, esse evangelho, já viu que pessoas entram aqui angustiadas pedindo oração? Porque ele sente que o evangelho traz paz, traz alento. Pessoas entram para ouvir um hino, porque o hino traz alento ao sofrimento, traz alento à alma.
esse evangelho, muitos nem se convertem ao evangelho, Edson. Não se converte. Mas quando ouve uma palavra, se sente mais, respira melhor, mas não se converte. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Pisar firme, com coragem, sem temor, sem medo, sem culpa e que não tem do que se envergonhar. O crente, irmãos, em Cristo Jesus, ele não pode ter do que se envergonhar. Alguém chegou, voltando lá para o meu trabalho, alguém chegou e me ofereceu alguma coisa. E eu tenho nota, ele falou, não tenho, então não quero. Aí eu falei assim, mas rapaz, isso aqui não foi roubado. Aí eu falei assim, agora tu imagina, pensa comigo, ó, dentro disso aqui, não tem do que se envergonhar, tá? Pensa comigo, imagina que o que você está me vendendo, esse caminhão tombou na Serra das Araras em algum lugar, alguém foi lá, saqueou, ou então roubou na Avenida Brasil, aqui me vendeu. Aí vem o fiscal e diz assim, eu quero nota disso aqui. Não tem. Por que você não tem? Aí tá lá, encontramos uma carga na loja de fulano de tal, na expedicionária, estou fazendo propaganda, né, para você ir lá comprar, né? Ao lado da delegacia, pronto. Quem quiser ir lá pode ir. E a outra loja aqui em frente a delegacia, na Praça do Éden, né? Em frente à rodoviária. A outra loja, mas é do pastor Moisés, tá? Depois a gente acerta esse cachê. O crente não tem do que não pode ter do que se envergonhar, ele tem que ter um nome limpo. Ele foi comprado com o sangue de Cristo, ele foi comprado e foi lavado. Quando nós somos lavados com o sangue de Cristo, irmãos, não pode ter mancha para manchar aquele que nos conhece, para manchar aquele que nos vê, para manchar a sociedade, para manchar os nossos vizinhos. Temos que ter nome limpo para a glória de Deus. E isso é estar cingido, isso é estar firme no Senhor, isso é viver pela palavra, isso é viver pela leitura, isso é viver pela oração. O 16 diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Irmãos, os dardos inflamados do maligno está intrinsecamente ligado com a astúcia dele. Está ligado com a astúcia dele. Ele lança um dardo, aquela flecha. Quem já viu o filme aqui, o Troia, Gladiador? Quem já viu? Filmes de guerra que o camarada lança aquela seta, é uma seta, né? Uma flecha a quase 1 quilômetro de distância. E aquilo não apaga. Aquilo não apaga. Sai girando ou vai reto, não apaga. Enquanto não atingir o alvo, e detalhe, quando atinge o alvo, quando atinge a roupa do soldado, no nosso caso aqui, quando o diabo atinge o seu dardo e afeta a gente, pega na gente, amados, é como se você já botou fogo em alguma coisa com álcool, por exemplo, churrasqueira. Aí você vai lá, prepara o carvão, enche de álcool. Aí quando você bota, aqui é a churrasqueira, cheio de carvão, quando você bota o álcool aqui, você bota o álcool em tudo. Quando você coloca o fogo aqui, o fogo vai se espalhando assim, ó, em todo o carvão. Quando Satanás lança uma seta dessa e afeta a gente, afeta os olhos, a mente, a cabeça, o coração, os pés, o corpo, a alma, afeta tudo. E se não tivermos no Senhor, para que Ele possa impedir essa seta, Ele acerta e nós cairemos. E nós cairemos. Esse dardo inflamado do maligno, como eu falei no início, as astúcias dele, o que ele faz para poder tirar a gente dos caminhos do Senhor. Fica no Senhor, fica firme, porque ele vai lançar e você tem que ficar firme. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para ficar firme. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para poder ficar firme. O 18 diz assim, orando em todo o tempo. Aqui, Paulo estava instruindo o povo, lá os Efésios, os Colossenses e outros, que de lá ele escreveu essas cartas, ele vem instruindo. Aí ele disse assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança.
Não adianta orar aqui. Olha o que ele falou, irmão. Deixa eu ler de novo para você entender. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Você tem que levantar da oração, ir para casa vigiando, perseverar, vigiando, porque senão vem uma seta. Vem um dardo. E aí trava no nosso coração. E quando Satanás... Quer ver uma seta que Satanás tem lançado no coração de muitos crentes? É o dissabor entre irmãos. Irmãos que não se amam, irmão que não se perdoa. Lançou, aí olha a churrasqueira, lançou e foi para o coração. Aí foi para o coração, criou o quê? Raiz de amargura. Se espalhou. E quando se espalha, não tem jeito. Por isso que precisamos estar orando no Senhor, perseverando no Senhor, para não sermos atingidos pela seta do inimigo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E está instruindo a orar por todos. Agora diz assim, e por mim também, né? Faz favor, né? Ora por mim também, para que me seja dada no abrir da minha boca e a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Aí vocês sabem que na cadeia Paulo escreveu as cartas de Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses. Agora eu pergunto, quem teve capacidade de parar Paulo? Quem teve capacidade? Ninguém parou, irmãos. Aonde ele estava, ele pregava o Evangelho. E uma coisa mais linda que eu ouvi aqui, que eu nunca tinha percebido, é que o outro pastor falou assim, irmãos, Paulo escreveu as cartas e falou assim, os soldados os saúdam. Ele não tinha para quem pregar, pregou para os soldados e ganhou os soldados para Jesus. Queridos, escuta aqui, crente não fica sem ninguém para pregar o Evangelho para ele. Só não prega se não quiser. Só não prega se não quiser. Se você não tiver condição de sair para evangelizar, você tem internet, que usa para o bem, para de usar para o mal, para estragar a sua mente, a sua alma, o seu coração. Usa para o bem. Aí o 20 diz assim, pelo qual sou embaixador em cadeias. Outra coisa que foi interessante que o pastor falou, assim, que ele não falou que era preso do Senhor, ele falou que era embaixador. Embaixador é aquele que representa um país a outro país. Embaixador é aquele que representa uma nação a outra nação. Um embaixador é aquele que representa o seu presidente a outro presidente ou a outro país. Então Paulo era representante de Cristo na terra e ninguém calou a boca dele. Ninguém calou. Aí nós praticamos coisas erradas, falamos coisas erradas, brincadeiras erradas, nos comportamos erradamente, aí temos vergonha de pregar o Evangelho. Por quê? Porque não está revestido. Aí diz assim, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente. Mas peraí, ele estava preso, mas a mente não estava, o coração não estava, o desejo de pregar não estava, o desejo de falar não estava, o desejo de escrever não estava. Aí quando eu estou triste em casa, aí eu quero ficar em casa. Não tenho coragem de ir para a igreja, eu não tenho coragem de orar, eu não tenho coragem de ler Bíblia, eu não tenho coragem de jejuar. Por quê, irmãos? Será que a prisão de Paulo não serve de exemplo para nós? Será que é a luta de Estevão? Será que é a luta de Jó? O mistério do Evangelho refere-se ao plano eterno. O mistério do Evangelho refere-se ao plano eterno de Deus para a salvação, revelado plenamente em Jesus Cristo, que antes era oculto e agora envolve a união de judeus e gentios como um só corpo em Cristo. A igreja e a obra redentora do Messias é um conhecimento profundo que exige revelação divina e fé, revelando que Cristo é o cumprimento das promessas, sendo ele o servo sofredor e o rei vitorioso. O que o Evangelho é manifestação de Deus em pessoas para nossa redenção e participação no céu. Muito obrigado. Deus abençoe a igreja.
Glória seja dada a Jesus, irmãos. Deus abençoe o evangelista Antônio com esta boa palavra de reflexão sobre o tema que nós estamos tendo no mês de oração. A finalidade, irmãos, sempre será esse revestimento para que você permaneça firme. Porque nos últimos dias, o próprio Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Talvez não seja a iniquidade no teu coração, mas o próprio aumento da iniquidade, vamos dizer assim, do que está ao nosso redor, nos causa um esfriamento. Talvez não seja você, mas quantas pessoas estão esfriando na fé porque o pastor fulano fez, porque o outro faz, porque... Então a ideia do apóstolo Paulo é fazer com que nós olhemos para Cristo, autor e consumador da fé. E quando nós estamos revestidos com a unção do Espírito Santo, irmãos, não tem problema grande demais que nos preocupe, né? É a questão do Davi. Todo mundo estava armado, todo mundo estava revestido, com armadura comum, mas todo mundo estava com medo do gigante Golias. E vem Davi, então, que está revestido pelo Espírito Santo, por Deus, que o Espírito Santo atuava, tá? De uma maneira não revelada quanto no Novo Testamento. Aí, revestido com o poder e a unção de Deus, não viu problema nenhum. Ele viu ali uma solução, uma saída de Deus para o povo de Israel. Então, quando você está revestido, está firmado em Cristo, as tentações, elas continuarão sendo reais, como fora falado aqui. Virão as tentações, virão as ofertas, virão todas essas coisas que o adversário ele estará pondo. Entretanto, não existe a possibilidade do adversário de nossas almas nos obrigar a pecar. Não existe. Ele não pode pegar o fruto e colocar na sua boca. Ele não pode pegar uma capa babilônica, uma cunha de ouro, e 500 ciclos de prata, como aconteceu com Acã, e colocar na bolsa de Acã. Não pode. Ele pode mostrar e falar, está dando mole aí. E aí você quem mete a mão. Tá? Então, por isso que é indesculpável o homem que esfria, é indesculpável a pessoa que se desvia, é indesculpável. Você pode inventar 1001 desculpas, 1001, colocar a culpa em mim. Aliás, todo pastor é culpado de tudo, né? E isso não me esquenta a cabeça em nada, né? Eu continuo a mesma coisa, eu vou dormir em paz, tá? Podem falar mal, pode jogar culpa em mim de crente desviado, crente brigão, pode jogar culpa. Aí quando eu chegar em casa, aí eu vou deitar em paz e vou dormir tranquilo. E se der bobeira, eu vou perder a hora. Porque isso aí não vai tirar meu sono. Porque, irmãos, Satanás, ele sempre tentará sobre tudo e todos. Agora, nós precisamos estar revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus e a palavra. Amém? Fique de pé. Nós queremos lembrar, irmãos,